Então, o veneno é um produto metabólico que é sintetizado, que é produzido, que é estocado em órgãos que, em condições naturais, afeta por via enteral ou via tópica. E artificialmente pode atuar por via parenteral. Marcelo achou o máximo essa descrição, porque agora ele vai traduzir para o português mais entendível. Vai lá. A via tópica é tudo aquilo que é aplicado localmente. Por exemplo, voltando então à etnobotânica, né? Aqueles emplastros, aquela parte do que o pessoal faz para botar em cima da pele, feridas e tudo mais. Então, essa é uma via tópica, ela vai ficar externa. Enteral é tudo aquilo que vai passar pelo trato digestório. Então, se você ingerir um alimento tóxico, ok. E parenteral quer dizer que é fora disso, é algo que vai adentrar. Então, o veneno de um sapo, por exemplo, ele vai ser só uso, ó. Ele vai afetar de forma tópica, né? Só que se o índio chega lá, pegar uma zarabatana, ou então a ponta de uma flecha, melar naquele veneno e, no caso, atacar um outro ser humano ou um outro animal, vai estar utilizando de forma artificial essa via parenteral. Ou seja, seria o mesmo efeito que você teria, por exemplo, numa picada de uma cobra, por exemplo. Ou então, se alguém vai manipular o sapo e estiver com a mão com ferimento. Então, à medida que esse ferimento entrar em contato com a substância, vai ser envenenado artificialmente por via parenteral. Sim. E seria o mesmo caso também, Helder, de pegar no olho, que a mucosa absorve muito bem. Então, já a peçonha, que é o próximo slide, a peçonha ela vai ter uma origem em glândulas específicas, em glândulas especializadas, e essas glândulas elas estão aderidas, conectadas a uns dutos. Esses dutos estão associados a uma estrutura inoculadora. Então, veja aqui, nós temos um piolho de cobra, uma lacraia, não sei como é que vocês conhecem a escolopendra, e veja que essa parte mais escura, aqui no centro, são os ferrões. Esses ferrões são as estruturas inoculadoras. Essas estruturas inoculadoras são ligadas por um duto, por uma conexão, feito um tubo d'água, que estão associados às glândulas que vão armazenar essa substância. Então, quando tem glândula, duto e estrutura inoculadora, que à medida que ele consiga picar, consiga injetar essa substância, então essa substância ela deixa de ser denominada de veneno e passa a ser denominada de peçonha, porque tem essa estrutura inoculadora. Com base na diferença entre peçonha e veneno, então, os animais venenosos são aqueles animais que possuem essa toxina. Essa toxina é armazenada no órgão, mas ela não vai ter uma estrutura, não vai ter um aparelho, não vai ter uma condição especializada em injetar, em depositar essa substância em outro animal. Então, quando não tem a estrutura, animal venenoso. Quando possui. Assim, só para falar aqui que a gente não falou do monstro de Gila. Né? É porque vai ter lá na frente, né? Ah, tá certo. Aí, quando essa glândula ela está diretamente ligada ao aparelho inoculador, que tem a capacidade de injetar, então é chamado de animal peçonhento. É um animal que tem a substância, mas tem o aparelho especializado, a estrutura especializada em injetar essa substância em outros animais. Então, com base nisso, o que foi que a gente trouxe para aqui? Então, o Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, que é o CIMTOX, e aí, por incrível que pareça, o Brasil está... Esses dados de acidentes com animais peçonhentos, ele não é registrado na sua plenitude no Ministério da Saúde. Por quê? Porque os órgãos que armazenam essas informações, muitas vezes não têm pessoas que tenham essa visão e que tenham esse conhecimento com a necessidade da informação. Até
98, de 98 a 2008, essas informações no Ministério da Saúde eram totalmente escassas. Então, a gente tinha praticamente o registro zero de acidentes com escorpiões. E com essa rede que começou a compilar esses dados, mesmo assim é interessante. A rede, como trata de pesquisadores, os pesquisadores eles deixam 3 anos de informação armazenada. Então, nós fomos atualizar esses dados. Volta um slide aí, Marcelo, por favor. E veja só, os dados que estão compilados aí são de 99 a 2017. Mesmo a gente entrando, pode passar para outro slide, mesmo a gente entrando nesse endereço aqui, cinetox.icictfiocruz.br, mesmo tendo o ícone lá de 2018, mas nós não temos informação de 18, 19, 20 e 21. Por quê? Eles armazenam esses dados para publicar essas informações. Depois que publicam em artigo, que já se passaram 3, 4 anos, é que eles alimentam o sistema para que nós, pobres cidadãos comuns, possamos ter acesso a essas informações. E com isso, as políticas públicas deixam de existir. Então, veja só, veja como a coisa é obscura. O primeiro lugar de informações por intoxicações, sejam intoxicações endógenas ou exógenas, sejam por picadas, ou seja, por contato, por inalação, o principal responsável por essas intoxicações no Brasil são os agrotóxicos. E esses agrotóxicos já são notificados em primeiro lugar desde 1999. E aí uma coisa que a gente precisa estudar mais do que nunca é, se os agrotóxicos já eram os primeiros lugares em notificação, imagine agora, nesses últimos anos, que mais de 160 tipos de agrotóxicos que estavam proibidos de ser comercializados também foram liberados para comercialização no Brasil. Então, talvez isso venha a aumentar muito mais. E que são proibidos no restante do mundo. É proibido ainda no restante do mundo, é. Então, quais são as interações? A gente vê as interações dos agrotóxicos com os seres humanos, mas quais são essas interações com os demais seres vivos? O que é que está proporcionando de modificação? Então, uma coisa para a gente pensar e ver o quanto a ecologia ela é necessária e a gente precisa entender muito mais do que aquilo que a gente imagina. Eu terminei meu curso em 99, fiz um estágio no Butantan em 98 e até 98 os casos graves com acidentes, com picadas de escorpião, estavam abaixo do Rio São Francisco. A barreira geográfica Rio-São Francisco impossibilitava que espécies lá de baixo viessem para aqui para cima. Quando terminei meu mestrado em 2002, então em 2002 eu fiz o levantamento dos acidentes e das notificações por animais peçonhentos no estado da Paraíba. Nós não tínhamos acidentes graves com escorpiões até 2002. Mas esses acidentes, eles já estavam na Bahia, já estavam em Maceió e já estavam em Recife. Mas na Paraíba, os acidentes graves com escorpiões só com crianças e com idosos. A partir de 2004, esses acidentes graves com escorpiões já começaram a ser notificados aqui na Paraíba. E na Paraíba hoje se precisa de uma intervenção soroterápica para os acidentes com escorpiões. Essas notificações com casos graves ainda não chegaram no Rio Grande do Norte, onde o Marcelo está. Mas muito provavelmente vai chegar. O que é que está proporcionando isso? Primeiro, as barreiras geográficas já se acabaram. Os transportes rodoviários, os transportes hidroviários e os transportes aeroviários facilitaram, reduziram distâncias e começaram a disseminar esses animais para todos os habitats. O que pode estar proporcionando uma maior gravidade nesses acidentes? Será que foram as peçonhas desses animais que se modificaram por conta do tipo de alimentação, pela exposição a substâncias tóxicas? Ou será que foi nossa imunidade que reduziu diante de nossa alimentação, diante dos nossos usos e de nossas exposições a substâncias? Então, a gente não sabe o que é que isso pode estar proporcionando. E aí nós temos, olha, hoje, no Brasil,
cerca de 120.691 casos de animais peçonhentos registrados apenas na região Nordeste. Medicamento, 1/3, raticida, porque foi proibido, não deveria ser comercializado, mas ainda tem um grande número de notificações. E aqui, por último, tem uma coisa absurda, que são 15.240 casos de animais, de registros de intoxicação por animal não peçonhento. Ora, se é animal não peçonhento, como é que está notificado como acidente? Como é que tem tratamento soroterápico? como é que existe, dentre esses casos notificados, óbito? Das duas, uma. As pessoas estão notificando como não peçonhento um animal que era peçonhento. Mas aí o que é que está faltando? Está faltando o biólogo estar presente nessa rede, estar presente nos sistemas de saúde, para que com sua experiência e com seu conhecimento biológico, morfológico, comportamental e ecológico, identifique a espécie. Porque à medida que a gente identifica a espécie, a gente reduz tempo de internamento, a gente reduz gasto com soroterapia, a gente reduz ocupação de leito hospitalar, porque as pessoas vão ter o conhecimento científico e a certeza do que aquele animal não é peçonhento e não causa perigo. Aconteceu uma coisa interessante, que um filho de uma amiga da minha esposa foi picado por um escorpião de uma espécie chamada Botriurus. Botriurus é uma espécie que é predado pela espécie de importância médica que nós temos aqui, que é o Titius stigmurus, e o Botriurus, ele não tem, a ação da peçonha dele só causa dor a furada. O veneno não tem uma ação tóxica no nosso organismo. Então ele foi picado e chegou lá em casa chorando de dor, com o braço caído, parecia que ia morrer. Quando ele me mostrou o escorpião que eu botei na minha mão, eu disse, isso aqui não tem nada não. Aí ele já foi se levantando, isso quer dizer que não tem nada não, professor? Já está tudo bem? Está tudo bem. E ele melhorou só porque eu disse isso e botei o escorpião na mão. O que quer dizer isso? As pessoas sofrem alteração muito mais pelo medo. Por quê? Porque foi picado por um escorpião, porque foi picado por um animal. Então, esse conhecimento, essa identificação, essa participação mais efetiva do biólogo nessa identificação, reduz gastos, reduz tempo hospitalar, reduz medo e sofrimento que as pessoas vão ter por não ter conhecimento. Pode passar, Foi o Marcelo. caso da minha esposa, né, Helder? Que estava grávida do meu caçula, foi picada por um escorpião no pé, e a gente correu para o hospital, essa parte toda, porque ela e o restante da família, né, por mais que eu falasse que não tinha perigo aquele escorpião, o pessoal não acreditava e eu corri realmente morrendo de medo e que ela viesse a entrar em trabalho de parto precoce por conta do medo, não por conta do Da efeito do ação da veneno. picada. Uhum. Então é um negócio bem interessante que o psicológico faz. E Helder, qual a possibilidade de algum louco lá acabar botando como animal não peçonhento, por exemplo, um efeito de uma intoxicação alimentar por carne de caça? Que pode Pela entrar falta aí, de entraria na conhecimento, parte de agrotóxicos, por exemplo. isso. Então, veja que os dados são subnotificados e as informações praticamente não existem. Veja aqui o recorte de como está notificado os acidentes por animais peçonhentos no Brasil. Isso até 2017, né? O Sul notifica 50%, o Sudeste 31%, Nordeste 12%, Norte 1%, Centro-Oeste 4%. Então, de todos os casos distribuídos no Brasil, as notificações estão dessa forma. Aí você me pergunta, mas é porque o Sul tem mais picada do que o Norte? Não. É porque o Sudeste tem mais picada do que o Nordeste? Não. É porque os órgãos de saúde notificam com melhor qualidade. O Norte, como é gigantesco, e a dificuldade de se procurar um centro médico e o tratamento ser feito totalmente em casa, praticamente não há notificação. Muito embora o número de acidentes no Norte é muito maior do que nas demais áreas do país. Por quê? Porque a exposição no Norte é muito maior. O Nordeste começou a notificar mais, mas começou a notificar mais por conta dos acidentes com escorpiões. Então, a gente notifica só em Campina Grande e João Pessoa, por ano,
mais de 1.000 casos de escorpiões. Então, os centros urbanos estão notificando mais acidentes com escorpiões. Então, são os órgãos de saúde que estão mais preocupados em notificar isso. Por quê? À medida de que você se notifica esses dados, você abre espaço para que chegue investimento do governo federal e você possa trabalhar com programas e com cursos e com capacitações para os médicos. Então, se você não tem esses dados com alto grau de notificação, o governo vê aquilo ali como erradicado. Então, até os anos 2000, aqui na Paraíba, nós não tínhamos suporte soroterápico, porque não existia para acidente por escorpiões, porque não existia notificação com acidentes de escorpiões. Então, se não tem notificação, não tem acidente. Se não tem acidente, para que mandar soro para Paraíba? Então, a partir de 2000, as notificações começaram a ficar um pouco mais eficientes e hoje, apesar de nós estarmos passando pela crise do soro, então, o Brasil hoje passa pela crise do soro. O que é isso, professor? O governo federal não está investindo nos órgãos produtores do soro, que são Fiocruz, Butantan e Fundação Ezequiel Dias em Minas Gerais. Então, esses órgãos eles estão passando por grandes dificuldades e a quantidade de soro ela está sendo insuficiente para suprir a necessidade. Nós passamos por um problema desse, nós passamos por uma crise do soro no Brasil nos anos 80. E aí, felizmente, me desculpe a expressão, mas felizmente, um filho do ministro fazendo rapel em 84 foi picado por uma jararaca em São Paulo. Ele era filho do ministro. O helicóptero pegou ele na mata, levou para o Butantan, ele foi tratado no Butantan e morreu. Então, graças à morte desse filho do ministro, nos anos 80, o governo federal se preocupou por conta dessa morte, porque morreu um filho de alguém importante, e começou a injetar mais dinheiro no Butantan para que produzisse mais soro. Então, talvez seja necessário morrer alguém famoso por uma picada por um animal peçonhento para que o investimento retorne, porque enquanto estiver morrendo pobre é um problema social a menos no Brasil. E esse é o ponto que eu estava tentando já há um bom tempo, só que eu estava aguardando, deixando você completar o raciocínio. E esse gráfico aqui nos mostra um negócio muito complicado também, porque a gente sabe que onde tem muitos casos de, no caso é picada de serpentes, né, é exatamente em canavial, e que a maior parte dos canaviais estão no Nordeste. Cadê essa parte aqui? Porque as coisas não são tão notificadas como ocorrem? Porque se a população começar a achar que é perigoso estar ali, que vai ser mordido por cobra, que isso e aquilo, e começar a sair do campo, como é que o restante vai ficar? Como fica o interesse econômico em cima disso? Então, quanto mais subnotificado os casos de picada de cobra em canaviais E forem, além do mais, melhor Marcelo, para o acidente no canavial. Helder? Oi. Além do mais, o acidente nos canaviais é um acidente de trabalho. Aí, se for notificado e notificado como acidente de trabalho, aí cadê carteira assinada? Cadê bota? Cadê luva? Cadê os EPIs? Então, veja o quanto isso é complicado, essa notificação real. Uhum. Então, o negócio é puxado. Então, dependendo do tipo de animal, cada toxina, cada veneno, ele vai ter uma ação. Então, existem 7 ações principais dessas substâncias. A ação proteolítica, neurotóxica, vasculotóxica, nefrotóxica, miotóxica, hepatotóxica e coagulante. E existem grupos de animais que têm combinações de ações. Então, quando essas combinações de ações são maiores, maior vai ser o grau de intoxicação, de envenenamento. Então, a ação proteolítica é uma ação necrosante, tanto uma lesão no tecido quanto o edema. A neurotóxica é uma ação paralisante, então ela vai paralisar o sistema nervoso. Vasculotóxica vai ter uma ação hemorrágica. Nefrotóxica uma ação renal. Miotóxica uma ação muscular.
hepatotóxica hepática e coagulante, com ação coagulante. Então, a jararaca, ela vai ter um grupamento de ações. A cascavel vai ter um outro grupamento de ações. A surucucu, um outro. A coral, um outro. Então, essa combinação dessas ações tóxicas vão elevar o acidente para casos mais graves e casos mais leves. Por exemplo, um acidente com jararaca, ele pode ser de 3 tipos: leve, moderado e grave. Um acidente com cascavel e com coral verdadeira não tem leve, ele já é classificado como moderado ou grave, por conta da ação dessa substância. Um acidente com surucucu era para ter leve, mas por que não tem leve? Porque a surucucu, ela pode chegar a mais de 4 metros de comprimento, é a maior serpente peçonhenta das Américas, e devido ao tamanho dela, os casos já são considerados como moderado e grave pela quantidade de peçonha que ela pode injetar. Pode passar, Marcelo. E quando a gente chega no caso de ataques de abelha, né, famosa abelha assassina, como o povo diz, que é a Apis mellifera, a africanizada, né, o efeito dela é miotóxico. Na verdade é miolítico, né, que acaba entrando como miotóxico. Então, caso a pessoa sobreviva a um grande número de picada, ela ainda corre o risco de perder o rim, porque o rim ele vai entupir, né, ao tentar filtrar tanto o resíduo de células musculares destruídas. Então o negócio é muito complicado também. E aí, para que a gente tenha um pouco mais de noção, veja só, esse curso da gente é um curso de 40 horas. A gente vai tentar sintetizar em 1 hora e meia, para dar as informações básicas para vocês. Quem sabe no futuro próximo a gente possa oferecer como curso mais demorado, principalmente se for de forma presencial, porque daria para fazer algumas práticas. Então, os animais, em todos os seus filos, eles vão ter representantes de importância médica. Por que de importância médica? Porque, dependendo do tipo de acidente e do local onde esse acidente ocorreu, local geográfico, as importâncias são os maiores ou os menores. Então, por exemplo, os representantes do filo porífera, eles vão ter espículas, e essas espículas vão liberar substâncias que podem causar uma reação fisiológica, uma alteração fisiológica muito importante nos seres humanos. Felizmente, esses representantes, eles não estão na nossa orla brasileira. Esses poríferos de importância médica, eles estão na região da Austrália. Então, as espículas que fazem parte de sua estrutura vão causar uma alteração tecidual quando a pessoa toca ou a pessoa pisa nesses poríferos. O filoquinidária é muito mais comum aqui com a gente, né? Então a gente tem as nossas algas vivas, que justamente nesse período mais quente vão causar essas alterações. Esses animais são os de maior importância pela capacidade de liberação de substâncias. Então, se você cai no local onde tem muita água viva, vai ser uma intoxicação muito mais grave do que uma picada por uma serpente, por exemplo. Dizem que uma das maiores dores é a tal da vespa do mar, né? E que normalmente é caso de óbito. Nós temos representantes do filo Anélida, também com essas espículas, com esses espinhos retráteis, para algumas espécies específicas que vão poder causar também um envenenamento. Aqui é só para eles verem, Marcelo, vai ser mais rápido. Olha, aqui mais um representante do filo Anélida. Nós temos molusca, o polvo, que com sua tinta vai causar uma alteração, principalmente quando ele tenta fugir de seus predadores, mas os seres humanos, por acidente, por levar essa substância, principalmente em mucosas, no caso os olhos, vão sofrer alterações teciduais. E tem aquele polvo, que eu esqueci o nome dele, que tem aqueles anéisinhos bem roxos também, que a mordida dele também é fatal. Pequenininho ele. Eu esqueci o nome, parece que o pessoal chama popularmente, parece que eu tô bem lembrado, é polvo palhaço. Mas é lá pelo lado da Austrália também, Helder. O continente australiano é onde tem
dos maiores diversidade de animais venenosos e peçonhentos. Inclusive, esses moluscos aí, que também com essas estruturas, por armazenarem bactérias, se caso entre em contato com o corpo de um outro ser vivo, vão causar graves lesões através mesmo da carapaça desses moluscos. Tem um molusco desse aqui, inclusive, e ele tem um arpãozinho que ele joga. O negócio é bem interessante. E dependendo do gênero e tudo mais, também pode levar ser humano a óbito. Os mais comuns que a gente tem por aqui, que são as abelhas e vespas, então a classe insecta, através dos himenópteros, vão causar envenenamento. Esse período é um período agora que está muito comum, porque estão fazendo deslocamento de enxame, né? Então, principalmente para quem gosta de andar nas estradas, descendo aqui para o sertão, quer dizer, subindo para o sertão, sem estar com os vidros levantados. Então, pode causar, além de um acidente de carro, um acidente com o grande número de picadas, porque elas podem atravessar e pegar justamente no momento que o carro está passando. Isso acontece muito comum. Eu, pessoalmente, já passei por 2 momentos desses. Mas aí Eu os vídeos passei estavam muito mais fechados. já. Quando eu trabalhava em Panguaçu, quando fiz o concurso, era Cefet ainda lá para Ipanguaçu, né? A quantidade de enxame que eu atropelei não foi brincadeira. Você passa por uma nuvem e quando as abelhas se chocam com o vidro, você tenta limpar, tenta jogar água, tudo isso, e fica muito pior, fica o negócio esbranquiçado, é horrível. Tem que parar de imediato, porque não limpa não. Muita cera. É mistura de cera com mel, com pólen, é terrível. E que elas guardam tudo no papo, né? Aí, maribondo, o famoso potó, né? Então, ele é de extrema importância, não por conta da lesão em si, mas muito mais pelo transtorno que causa. E aí, o potó, além de ter uma glândula, a hemolinfa dele também é cáustica. Então, os acidentes se dão pela liberação da pederina, e quando a gente passa a mão que esmaga, a hemolinfa também vai causar essa reação cáustica. Helder, correndo o risco de não dar tempo de a gente ver tudo, mas fala um pouquinho do caso lá de Campina Grande, do estudo todo que você fez na escola. Acho que para a vivência do pessoal que quer tudo de biologia, eu acho que é importante para eles verem como essa interação professor-aluno, conhecimento, faz uma diferença na sociedade como um todo ali. E acho que as meninas foram minhas alunas de Ética, Saúde e Meio Ambiente. E a gente falou então já sabe, então beleza. nessa questão de alteração, né, de alteração ambiental. Então, se construiu um canal aqui em Campina Grande e a escola que ficava próxima a esse canal teve um surto de potó. Tanto a escola como a comunidade. Então, a gente resolveu trabalhar um projeto com potó e a gente teve uma grande redução nas aulas, porque as meninas, prioritariamente, estavam com o rosto queimado. Então, na faixa etária de estar namorando, elas ficavam com vergonha de ir para a escola e passamos uns 15 dias com pouquíssimo número de alunos, que eu trabalhava no período noturno. Então, a gente conseguiu trabalhar um projeto, mobilizar esses alunos para conhecer o potó, e a gente trabalhou de forma inter e multidisciplinar. Com esse conhecimento, eles deixaram de ter vergonha, começaram a conhecer a estrutura. Nós mobilizamos a comunidade escolar, nós mobilizamos 80 e poucos alunos, e esses alunos conseguiram, mesmo vindo de uma escola pública, se estimular mais pelo estudo. Foi um projeto de quase 5 anos, e a gente perpassou do potó e passou para outros animais. E com isso nós conseguimos
2 prêmios no MEC, conseguimos 2 prêmios na Fiocruz, conseguimos elaborar, montar uma biblioteca para a escola, e esses alunos se estimularam a estudar, e dos 84, 86 alunos que estavam dentro do projeto, 56 nós conseguimos aprovar no vestibular. Na época não tinha nem Enem. E hoje nós temos diversos alunos desses, inclusive 2 pós-doutoras, uma na área de zoologia, outra na área de genética, que foram minhas alunas lá no ensino fundamental, porque eles conseguiram desenvolver o protagonismo, e a partir do conhecimento desse animal, eles conseguiram perceber que eles eram capazes de modificar a realidade deles e a realidade da sociedade. Então, a importância do professor na educação. E do conhecimento associado a todos os grupos, né? Não é só o conhecimento isolado. E aquela situação a gente conseguir fazer que eles percebam que faz parte da vida, que entendam como se dá um processo e tudo mais, não serem apenas mero reprodutores de conhecimento. E aí, um grupo bem importante, que são as taturanas, né? São as lagartas de fogo, e a gente tem uma coisa bem interessante. Essas taturanas, inicialmente, elas foram estudadas na região dos seringais, então existia muito acidente na região norte, e praticamente não existia notificação de acidentes nem de óbitos aqui na região nordeste, principalmente pela falta de estudo. Então, com a abertura do CEATOX aqui, então, nós notificamos, eu fui estagiário do CEATOX aqui em Campina Grande, e no ano 2000 nós tivemos um acidente. O pessoal estava numa farra e foi tirar uma goiaba a mulher, e nessa goiabeira tinha a lagarta de fogo, e ela entrou em contato com essa lagarta de fogo, e aquela história, o que não mata engorda. Eu estou tomando uma, não quero nem saber. E aí ficou o restante do dia tomando uma, mesmo tendo sido acometida pelo contato com a lagarta de fogo. E aí ela causou 2 danos. Primeiro, ela teve o dano da lesão da lagarta de fogo, e ela teve uma sobrecarga no rim e no fígado por conta da bebida alcoólica. 15 dias depois, essa mulher vai ser hospitalizada e já chega tendo praticamente 2 dias depois uma paralisia renal. Mas o que é que isso tem a ver, professor? Tem a ver o seguinte: ela entrou em contato com a taturana, ela teve um efeito miotóxico e nefrotóxico. Como o fígado e o rim já estavam sobrecarregados por conta da ação da peçonha da lagarta de fogo e por conta da sobrecarga de álcool que ela passou o dia todo bebendo, demorou a procurar o tratamento hospitalar, e os rins começaram a filtrar os músculos que estavam sendo dissolvidos por conta da ação miotóxica, e aí o rim não aguentou e teve uma parada renal. Então, veja que as coisas elas não acontecem de forma imediata, e se a gente não tem conhecimento disso, se a gente não tivesse, se ela não tivesse contado essa história, porque a gente, quando ela chegou no hospital, a gente fez uma anamnese com ela para descobrir a história, o que foi que tinha acontecido nos últimos dias, porque ela ainda estava com a mancha no braço, foi que a gente pôde detectar esse tipo de informação. Se não, se ninguém tivesse conversado com isso, ela ia chegar lá e disse, não, ela já tinha um problema renal. Então ia ser uma morte por problema renal, e não uma morte notificada por uma lagarta de fogo. E aí, baseado nisso, essas lagartas de fogo, não sei se vocês viram, Marcelo, eu vou compartilhar minha tela só para mostrar uma coisinha aqui para eles. Pode ir. Não sei se vocês viram a discussão sobre a coceira em Pernambuco. E aí, antes de ontem, um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo identifica como causa, a tela está sendo compartilhada, não está? Tá sim. Como causa dessas coceiras, as cerdas,
que são liberadas pela essa mariposa, que é do gênero Ilésia. Então, essas mariposas, quando jovens, são lagartas de fogo. Então, veja que tanto na fase de lagarta quanto na fase de mariposa, esses animais eles têm importância biológica, porque eles vão ter espículas que vão liberar toxinas quando lagartas e vão ter cerdas, vão ter micro velocidades que quando entram em contato com a pele ou então quando se inala essas microvilosidades, essas cerdas, além de ter a reação alérgica, pode ter uma reação no trato respiratório. Então, os médicos da Sociedade Brasileira de Dermatologia estão, através de seus relatórios, direcionando as coceiras, o surto de coceira em Pernambuco, a grande quantidade, principalmente na Mata Sul, em Pernambuco, do contato com essas mariposas. Então, isso é importante para poder a gente perceber que, além das lagartas de fogo, as mariposas também vão ter essa importância médica diante da possibilidade de causar acidentes. Pode passar, Marcelo. Um grupo que também não existia aqui no Nordeste eram essas aranhas marrons. Então, as aranhas marrons eram responsáveis por muitos acidentes no Sul e no Sudeste, mas aí conseguiram atravessar o São Francisco e já subiram para cá, e hoje já são responsáveis. Semana passada, uma criança em Recife teve que amputar a perna por conta de uma picada da aranha marrom, porque ela começa como uma picada de uma muriçoca e vai tendo uma ação necrosante, e aí demorou-se a procurar o tratamento hospitalar, teve que ter uma amputação, porque os casos ainda são mais graves também em crianças e idosos. E quase ninguém tem conhecimento que elas já estão andando de caminhão adoidado, né? De caminhão e de avião, gosto também do aviãozinho. Outro grupo que é a aranha da bananeira, é a aranha armadeira. Então, essa é uma das aranhas mais agressivas, porque elas são armadeiras, porque elas se sentam no abdômen e podem se lançar em até 2 metros, 3 metros de distância. Eles se armam e pulam, e aí esses acidentes são acidentes gravíssimos também. A caranguejeira já é um acidente mais leve, né? Apesar de serem as maiores aranhas das Américas, mas a ação ofensiva ou defensiva da caranguejeira vai ser com as duas patas traseiras, raspar o abdômen e liberarem essas cerdas que vão causar reação alérgica e reação tópica, por conta, principalmente para quem tem alergia. Para asmático, isso aqui é um veneno pesado. Então, eu comecei a manipular a caranguejeira, mas eu não posso. Toda vez que eu pegava, a minha mão ela ficava muito avermelhada, com muita coceira. Então, depois da segunda, terceira vez, eu não fiz mais isso. Os meus amigos já manipulavam tranquilamente. E uma coisa que é bem interessante, que eu esqueci de falar, principalmente no potó, o potó ele tem uma reação tópica, mas as nossas mãos e os nossos pés, tanto o pelo da caranguejeira, como os pelos dos animais, das mariposas, quanto a hemolinfa do potó, eles não têm ação na palma da mão e na planta do pé. Por quê? Porque nós temos umas enzimas no suor, as proteases, que vão neutralizar essas substâncias. Então, se eu pegar um potó e esmagar, eu não vou ter ação nenhuma na palma da mão. Mas se essa mesma hemolinfa ou essa pederina que ficou na mão, que não tem ação, se eu passo no rosto ou no braço, na posição que eu passar, a queimadura vai ser ocasionada. Da mesma forma com os pelos da caranguejeira. Na palma da mão não vai ter efeito, mas se eu passo no rosto, depois de pegar na caranguejeira, todo o pelo que estava na mão, onde eu passar, ele vai ter uma reação de prurido, uma reação alérgica, porque a nossa pele não libera essa substância, que são substâncias específicas, quando a gente
sua, ou normalmente quando a gente hidrata naturalmente a palma da mão e a planta do pé. Essa caranguejeira que é muito utilizada como aranha-pet também, né, Helder? Isso, porque é um animal tranquilo de se criar. A viúva negra ela já teve grande importância, hoje ainda tem muita fama, mas praticamente os acidentes com viúva negra, eles não existem mais. São animais muito dóceis, as pessoas já começaram a conhecer, então um acidente, os acidentes com viúva negra estavam acontecendo muito mais com os profissionais que utilizavam ela para tirar o veneno para a produção de soro. Porque eu não sei se vocês sabem como é que faz. Então, existe uma estruturazinha que vai dar um choque de 12 volts, e os profissionais têm que pegar essa areia que tem 3 centímetros de tamanho, colocar na ponta desse fiozinho para dar um choque, e quando dá o choque, ela libera a peçonha. Então, esse manipular dessas aranhas estava ocasionando acidentes na manipulação. E, basicamente, os órgãos de saúde não tinham notificação com acidentes com viúva negra. Então, como não havia notificação com populares e esses acidentes estavam com os profissionais que manipulavam, então hoje basicamente quase não tem mais produção de soro, porque não existe muitos acidentes com essas aranhas. O quilópoda, que é o piolho de cobra, ou a lacraia, ele tem a sua importância médica também, porque tem esse aparelho inoculador de veneno. Os escorpiões, que são os mais conhecidos, então esse nosso, que apesar de é chamado de escorpião amarelo, mas ele não é o escorpião amarelo do sul. A espécie daqui é Pythius stigmurus, a espécie do sul, que é chamada de escorpião amarelo, é Pythius cerulatus. Então, esse nosso é o que tem essa listinha, esses triângulos no dorso dele, é o que tem importância médica. Inclusive, esse daqui, ele já está bem presente das nossas. Helder? Eita. Helder voltou. Oi, voltou. Tinha dado uma quedinha, não foi? Foi. O Caio, você estava comentando exatamente da parte dos triângulos e o quão presente eles estão. Gente, basicamente é aquilo que a gente estava conversando então, assumindo daqui, né? As espécies realmente que nossa nativa daqui não tinha essa importância médica tão grande. Todo o tratamento que se tinha até então com picada de escorpião se dava apenas por efeito de analgesia, né, acompanhamento e ver como é que estava, e que então, a partir desses anos, como o Helder tinha comentado, é que essa outra espécie que tem esse potencial de causar maiores problemas para a gente está vindo do sul para o nordeste. E aí a importância do escorpião é muito, muito maior do que as outras, e a gente deixa de estudar é pela capacidade reprodutiva. Então, eles são partenogenéticos. Então, não precisa de ter cópula. Normalmente, a cópula é um momento de morte do macho. Então, eles se aperfeiçoaram em ser partenogenético, independe disso, e a reprodução é muito rápida. Então, quanto maior a disponibilidade de alimento, quanto maior for a umidade, maior vai ser a reprodução desses animais. E aí a gente vem na parte ambiental, a quantidade de lixo produzido pela sociedade, que acaba atraindo muita barata, que é o alimento que eles mais gostam.
Então, se teu local tem muita barata, tende a vir escorpião para poder comer essas baratas, porque eles gostam das baratas. Marcelo, deixa eu mostrar uma coisa aqui interessante, já que a gente está com estudantes de biologia, e aí a gente não sabe como é que esses conteúdos são repassados. Eu vou partilhar a tela um momentinho aqui só para mostrar uma coisa. Tranquilo. Veja só, quando as pessoas estão vendendo produtos químicos para matar escorpião, é uma grande mentira, certo? Porque veja só, os escorpiões, eles têm essa estrutura aqui chamada pente, que são quimiorreceptores, que está abaixo, está no ventre deles. Então, eles estão andando pelo substrato, e esses pentes, ó, se vocês olharem essas sardinhas que tem aqui, eles vão ficar balançando. Então, essa estrutura chamada de pente são quimiorreceptores. E aqui, à frente desse pente, na região do ventre do cefalotórax, eles têm os estigmas respiratórios. Então, são 6 aberturas por onde eles vão fazer as trocas gasosas. Então, me desculpe, na frente não, atrás. Então, esses estigmas respiratórios só vão absorver as substâncias do ambiente depois que o pente autorizar. E a NASA criou os radares e os detectores, os quimiorreceptores, com base nesse pente do escorpião. Então, o veneno não vai ter efeito pelo escorpião, não que ele seja imune ao veneno, é porque eles vão detectar a presença do veneno. Então, o veneno, ele espanta os escorpiões. Agora, se esse veneno chega diretamente no escorpião, ele vai morrer. Só que ele tem essa capacidade de detectar essa presença de substâncias químicas, de inseticidas, e ele vai se refugiar. O que pode matar o escorpião também é a barata estar recém-envenenada e ele se alimentar dessa barata, então esse inseticida vai ter ação sobre o escorpião. Então, essa estrutura é uma estrutura altamente especializada, por isso que vai dar uma condição dos escorpiões se refugiarem, porque vão perceber a presença dessas substâncias. Pode passar, Marcelo. Um acidente muito comum são com os ouriços do mar. Vamos passando mais rápido agora, Marcelo, para poder a gente terminar essa parte. E a arraia é responsável também por algum número de acidentes, né? Ela tem essa estrutura inoculadora, esse espinho. O bagre também vai ter uma estrutura que vai causar furadas e vai causar reações sérias, principalmente na região norte. E aí nós temos um grupo de animais que é bem interessante, né? O gênero anfíbio Dendrobates são dos gêneros que os índios utilizam que têm uma maior capacidade de envenenamento, não à toa terem essas cores tão presentes. Então, a substância líquida que vai umedecer a pele dele são substâncias altamente tóxicas. E tem um negócio bem interessante em cima disso, que já tentaram pegar para isolar, criar em laboratório para que pudesse produzir isso aí para trabalhar com fármacos, né? E foi percebido que a produção é dada de acordo com a alimentação deles. Então, a reprodução deles em laboratório não tem o efeito que a indústria farmacêutica queria. Só a título de curiosidade. Felizmente, né? Felizmente ela não consegue produzir. Isso é um ponto positivo. Uhum. Outra classe dos anfíbios são as salamandras, né? Então, acho que foi identificada agora há pouco, uns 2 anos, uma espécie de salamandra. Nós não tínhamos identificado salamandra no Brasil, mas que foi identificada uma salamandra na Amazônia. A Amazônia ainda tem muito o que se descobrir. As mais peçonhentas estão nos Estados Unidos e acho que Japão. Aí cascavel, que é a mais nossa temida aqui na região, do grupo dos répteis. Então é a serpente que a gente tem mais comum. Mas muito embora, apesar de ter sua fama, mas é um animal que avisa com esse chocalho, então
o número de picada por cascavel é muito inferior em relação à jararaca. A jararaca, além de ser mais agressiva, ela não dá esse aviso que a cascavel dá. Dentre os répteis também temos o dragão de Komodo, né? Que até então só se falava na bactéria, ou se falava no veneno, e depois descobriu-se que é a bactéria que vai liberar as substâncias. Então a mordida do dragão vai injetar no corpo do outro animal diversas bactérias, e as bactérias vão ter a ação de liberar as substâncias que vão causar a intoxicação, levando à morte. E O que monstro não de Gila, tem, pronto, Marcelo, que não fica à tem vontade aí no monstro antiveneno, de né? Gila. E que não tem antiveneno, né? Para antitoxina para o Não, dragão de Komodo. até então não tem. O monstro de Gila é interessante que é um réptil que realmente ele tem é um lagarto que tem inoculação. Não tinha aqui o desenho do. É mais Deve estar adiante. atrás. Não deixa. Ele tem um dente inoculador de veneno também aqui. E aí, para surpresa, não sei se vocês têm esse conhecimento, nós temos 3 espécies de aves no mundo que, semelhante às mariposas, vão liberar uma espécie de caspa, vão liberar umas cerdazinhas que causam uma reação alérgica. Então, essas aves elas estão distribuídas na Austrália e na Nova Guiné. Então, o mais interessante, e aí Marcelo gosta muito disso, porque trabalha de forma evolutiva, o interessante é que essas cerdazinhas, essa caspazinha que essas substâncias, que essas aves liberam, tem como seus componentes a batracotoxina, ou seja, são as toxinas que são presentes também nos anfíbios. Então, pode ser uma característica aí convergente ao longo da linha evolutiva. Esse é um caso de paralelismo, no caso. Igual a placenta nos tubarões. E aí a gente traz só a fotografia aí para vocês perceberem que, inclusive, esse daí tem uma cor viva, mas esse aí lembra muito o nosso concris, ou corrupião. Então, para o pesquisador é muito delicado, porque ele vai ter que estar com máscara para não inalar essas substâncias na hora que estiver entrando em contato com esses animais. Essa aí é a australiana. Então a gente traz como animais produtores de biotoxinas porque não eram tão divulgados como animais peçonhentos, mas são animais que produzem essas substâncias. Que é um mamífero, um mussaranho, é um comum na América do Norte, Europa, Norte da África e Oeste da Ásia. Eles vão ter uma glândula que produzem essa substância. O ornitorrinco, presente na Austrália e na Tasmânia. Em que o macho tem um esporão na pata traseira que inocula a peçonha. Eu acho que aqui dá para identificar Dá para ver aqui só essa pontinha onde você está isso. localizando. Esse aqui já foi encontrado mais recente, já foi agora, no início dos anos 2000, né? O solenodonte do Haiti. Encontrado no Haiti, São Domingos, em Cuba. Então, é um mamífero também, que o nome já está dizendo, vai ter um dente inoculador dessa substância tóxica, mas é muito pouco estudado, até porque as quantidades são mínimas. E aí a gente tem os anfíbios que são responsáveis, eles não vão ter a capacidade de inocular, pode passar, Marcelo, mas eles vão ter a substância que vai liberar, vai ter a glândula que vai liberar essas substâncias. Então, os mais importantes são os anuros e as salamandras. Quer falar alguma coisa, Marcelo, aí? Eu estou pensando na hora e lembrando que o nosso material aqui seria para 40 horas, na verdade. E o que eu estava vendo que já são 9h20. O que eu estava pensando então, Helder, de, infelizmente, pedir desculpa assim, ao pessoal, né? Por conta do... Você tem essa reunião agora no CRBio.
e fazer um convite para eles para uma disciplina de uma optativa, que no caso a gente poder organizar em cima dessa parte de acidentes com animais peçonhentos. Seria interessante demais. Seria um gostinho de quero mais para fazer o convite. Se você achar que ainda temos como continuar, a gente continua aqui, senão fica o convite feito. Eu acho que dava para a gente terminar até aquela parte. Eu acho que tem mais uns 10 slides que daria tempo de terminar, não? Então, beleza, então bora. Então, a gente trouxe isso aí para mostrar a vocês que as cecílias elas não têm interesse médico, mas são ecologicamente elas são destruídas porque se parecem com cobra. Aquilo que a gente falou as pessoas são terríveis zoólogos, são excepcionais botânicos, mas aí quando vê a aparência já mata porque é feio, já mata porque é diferente, já mata porque parece com outra estrutura e aí como as cobras foram responsáveis, inclusive, pelo pecado original, então é um animal que as pessoas gostam de matar só porque tem um corpo cilíndrico e comprido. As salamandras, elas têm essa tetrodotoxina, que é uma neurotoxina, tem ação neurotóxica, então de grande interesse médico. Quando eu preparei esse slide, não há incidência de espécie tóxica no Brasil, mas há uma salamandra que foi identificada na Amazônia. E aí, um dos principais comportamentos é esse comportamento apossemático, que ela vai liberar uma substância, um cheiro desagradável, justamente como advertência para que tanto presa quanto o predador já saibam que ela está por ali. Uma característica bem específica delas. E aí, alguns exemplos de salamandras, parece um lagarto, mas é anfíbio. E os anuros são os anuros que têm o mais, digamos assim, o mais comum casos de acidentes. Pode passar, certo? Por não ter esse aparelho inoculador de veneno, o sapo, por incrível que pareça, ele é um dos principais responsáveis por mortes de filhotes de cães. E aí as pessoas associam logo a morte desses filhotes de cães à cobra, mas deixa que foi o sapo. Aí Marcelo vai explicar por quê. Então, eu estou circulando aqui exatamente a bolsa de veneno aqui. Eu acho que a outra foto está bem. Passa o Uhum. slide. Pronto, está melhor aqui, de fato. O que acontece? Tudo quanto é predador, quando vai pegar um animal para comer, a tendência é que ele vá comer pela cabeça, evitar receber mordidas e algo nesse estilo. Então, ao botar a boca nesta região aqui, o sapo já vai liberar então seu veneno e a tendência do predador é cuspir esse sapo. Só que muitas vezes o estrago já foi feito, já ingeriu-se esse veneno e aí vai ter intoxicação e vai vir a morte também. É interessante que o comportamento muitas vezes é aprendido, né? E na Austrália, onde o nosso cururu a princípio não existia e foi introduzido, ele é responsável pelo extermínio de vários outros anfíbios. E os predadores que a princípio tinham muito, estavam morrendo ao tentar se alimentar do sapo, né? Hoje em dia eles pegam, rasgam pela barriga, retiram a pele e comem só a parte realmente onde não tem o veneno. Então você vê que a própria natureza vai se organizando e vai aprendendo a como lidar com as coisas. Pode passar, Marcelo. E aí, só para reforçar, o gênero Só para Dendrobates. lembrar para eles a diferença do sapo, a perereca e a rã. O sapo ele vai ter um comportamento, volta a foto, vai ter um comportamento terrestre, né? Não depende da água na fase juvenil, mas veja que os braços aqui são fortes justamente para poder se deslocar na terra. A gente vê bem pelas patas a situação toda. A perereca são as que têm as ventosas que conseguem escalar, e as rãs são aquelas que pulam e nadam porque vão ter membranas interdigitais para poder nadar. Então, as pererecas estão com as ventosas para fazer essas escaladas.
Aqui é a rã-pimenta, é utilizada como alimentação, mas ela é rã-pimenta porque ela libera um líquido na sua pele que, se um ser humano pegar, por exemplo, além de queimar muito, ela vai paralisar, vai deixar dormente, deixar sem força. Então, é uma característica de sobrevivência para poder fugir dos seus predadores. Por isso que é chamada de rã-pimenta. Agora que vai mostrar. Esse aqui a gente já falou deles. Pronto, que aí vai ter, a gente finaliza nesse daí, né? Dragão de Komodo. E agora que é a foto que eu queria, né? Pronto, isso. Mostrando exatamente o dente, a glândula de veneno do monstro de Gia. E esse é outro ponto interessante, Helder. Quando você pensa em mordida de cobra, ela pega, morde e não pula ali porque o próprio morder já libera muito da bolsa, né? É, O monstro de Gia tem que estar dando mordidas constantes para conseguir liberar a peçonha. e qual é a diferença? A glândula de veneno no lagarto está Embaixo. embaixo e as serpentes estão em cima. Então, à medida que ela morde, comprime, o músculo comprime essa bolsa e expulsa o veneno que está interligado como se fosse uma agulha, um êmbolo de injeção. E que é outro ponto interessante. As primeiras agulhas foram. Você tinha seringa, a inoculação era feita com dente de serpente mesmo, tá? Não sei se você conhece a parte histórica. Não, não. As primeiras agulhas hipodérmicas eram feitas com dente de serpente. E aí a gente tem agora muito tempo com serpente, mas aí vai ficar para uma outra oportunidade devido ao estender da hora. Então, pessoal, a gente tinha de forma básica essa introdução, então vai ficar um gostinho de quero mais. A gente já faz esse convite, e aí Marcelo vai finalizar aí, por favor, Marcelo. Só o próximo a desculpa, porque é tanto assunto, foi uma dificuldade tão grande de montar isso daqui, porque a gente estava olhando, vendo tudo isso, e isso aqui é importante, isso aqui deixa, isso aqui tira, isso aqui faz isso. Então, a gente vai realmente se organizar e ver junto com o Jefferson para que possamos estar trabalhando isso aqui depois como uma disciplina optativa, de forma a poder realmente dar esse conhecimento a mais. É humanamente impossível você conseguir passar tudo isso que tínhamos aqui em 1 hora apenas, ou mesmo 2 horas, é um curso de 40 horas. São muitas informações e fica oscilando toda a parte, porque não adianta só a gente falar de envenenamento se a gente não falar de bioecologia, se a gente não falar de comportamento, se a gente não falar de evolução. Então aí fica esse convite. Agradeço aí a presença de vocês. Assinem o formulário, por favor, para poder deixa eu pegar aqui, copiar. Eles tinham colocado aqui para gente, né? Isso. Exatamente para poder dar a certificação do minicurso. Ô, professor, lá te perguntando o tempo, no caso, é 1 hora e meia, no caso? Era para ser 1 hora só. Mas vai ser Mas 1 hora e meia. acabou que foi 1 hora e meia. Tá certo. É porque eu preenchi e não coloquei. Uhum. Mas acho que pode preencher de novo, não, ou inviabiliza. A gente precisa, Marcelo, assinar não, só eles. Eu acho que são só eles, eu não sei também. Eu vou preencher de novo. Pronto, beleza, assim. Pessoal, então, agradeço demais aí a paciência de vocês. Fica até uma próxima oportunidade. Eu estou saindo agora que eu estou numa reunião. Um abração para vocês. Tchau, tchau. Abraço, gente, um bom dia, tudo de bom para vocês.